Não sei se estão me ouvindo agora. Está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Ufa, ainda bem. Olha, suador, viu? Isso aqui está parecendo prova oral. Emocionante. Porque eu ainda tenho as minhas dificuldades aí, é a segunda live apenas. Então a gente apanha na tecnologia. Então, agradeço aí a quem esperou, agradeço a quem teve paciência de aguardar serem resolvidos aqui os problemas técnicos, mas finalmente a gente vai poder dar início. E eu gostaria, em primeiro lugar, né, de cumprimentá-lo, também de agradecê-lo, bem assim a nossa audiência, as pessoas que estão assistindo essa live, apesar aí desse tropeço inicial da dificuldade tecnológica, que acho que em boa parte é minha mesmo. E a ideia hoje, queria apresentar a você, a eventuais pessoas que possam estar aí na live, que não lhe conheço. O João Massioneto é um craque no direito civil, em maneira geral, né? Trabalha com tabelionato aí na região de Ribeirão Preto, uma região muito conhecida e famosa de São Paulo, e participa de vários grupos de discussão, contribuindo muito com o seu conhecimento que é profundo, em especial, mas só para destacar, mas sem diminuir as outras áreas, na área da família e na área das sucessões, né? Temos tido aí discussões bastante interessantes, temas muito debatidos, acalorados e num nível bastante elevado. E isso me motivou a fazer um convite que me deixou muito feliz de ter aceito, de poder, enfim, falar para os colegas a respeito do extrajudicial, né? E da desjudicialização, porque nós temos situações em que opcionalmente pode se fazer em juízo e pode se fazer no cartório, né? Acredito que no tabelionato os casos mais comuns sejam justamente de sucessão, né, João? Boa noite, por favor, palavra. Boa noite, doutor Germano. É um prazer estar aqui com o senhor, uma pessoa que eu admiro muito. E para mim foi uma honra esse convite. E saiba que toda vez já está aceito por antecedência, tá? É muito bom ser seu amigo, né? E também acompanhar todos os seus ensinamentos aí. Então, um grande prazer estar aqui do seu lado Muito e obrigado. um dia muito feliz. Muito obrigado, a honra é toda minha. E para a gente recuperar um pouco do tempo que passou, eu queria logo propor. Nós fizemos, na verdade, pessoal, algumas seleções de temas que eu acho que nem vão ser possíveis de serem tratados todos hoje, ainda mais com o tempinho que a gente perdeu. Mas eu queria abordar um aspecto que acho que eu mencionei uma vez no vídeo meu, que é a possibilidade de ser feita uma sobrepartilha extrajudicial, mesmo que tenha havido, obviamente, já uma partilha anterior e esta tenha sido feita em juízo, às vezes até mesmo com já um testamento. Né? Gostaria de ouvir o seu comentário a respeito dessa possibilidade, porque a intuição de quem não está muito acostumado é tipo assim, bom, começou no juiz, vai ter que terminar no juiz. Exato. Bom, primeiramente também gostaria de agradecer a presença dos nossos amigos lá do grupo. Eu vi por aí o Gustavo Canheu, excelente professor, Marcelo Brandão também, excelente professor. É uma honra estar com esses nossos amigos aqui com a gente. Às vezes eu não consigo ver todos aqui, né, na tela, mas eu acho que o Rodolfo também estava por aí. Bem legal. Doutor Germano, nós já fizemos aqui sobre partilha de inventário que foi realizado lá no judicial, né? Uhum. O que a gente entende, e acho que a maioria dos notários e registradores aí, é que se não houver nenhuma das causas impeditivas, como, por exemplo, a existência de um incapaz, porque pode até ser que na época do inventário a pessoa era, por exemplo, menor. Só que hoje, no momento da sobrepartilha, ela já tem a maioridade. Então, esse vício já foi sanado.
Então, cabe perfeitamente fazer a sobrepartilha no extrajudicial, mesmo tendo sido lavrado, lavrado o inventário no judicial. E também o principal, né, que é a questão de ir para o extrajudicial, que é não ter litígio, né? Não ter litígio. Arthur também, ó, grande Arthur Delguers, nosso grande amigo, prestigiando aí. Já ele está entrando numa live aí sobre a 8935, né? Bem bacana. Estamos aí com uma boa audiência, certamente aí o prestígio do nosso convidado. E nesse caso, tem aí uma previsão até expressa na resolução 35, né, admitindo essa possibilidade de uma sobrepartilha posterior. Então, que fique isso bem claro. E o fato de ter tido um testamento, vamos complicar. Então, tínhamos lá um incapaz que hoje ficou capaz, mas vamos imaginar que essa partilha judicial teve um testamento, que seria um outro, em tese, impeditivo do uso do extra. Exato. Eu penso que aplica a mesma possibilidade, exceto se o testamento, em alguma particularidade nessa sobrepartilha, ele não for cumprido. Na maioria das vezes, já vai ter até sido cumprido o que foi colocado lá. Se for cumprido, não vejo necessidade nenhuma de passar pelo judicial, acabar tendo uma demanda a mais no judicial desnecessariamente. Porque, por mais que a abertura de testamento via judicial, como está na lei, a meu ver e de muitos colegas, já está muito ultrapassado, e nós vamos falar sobre isso ainda hoje, ela já foi feita no momento do inventário judicial. Ela foi feita antes de iniciar Então, aquele rito legal já foi feito. Não há necessidade agora, só por sobrepartilhar um bem que eles desconheciam ou eventualmente não conseguiram partilhar por algum motivo naquele momento, eles utilizarem-se do judicial. Ou seja, eles vão lá pedir para o juiz, olha, agora tem um bem a mais, só que a gente quer usar o extrajudicial porque não tem impedimento. Pode? O que o juiz vai falar? Pode, lógico, não tem muito. Vai abrir de novo o testamento? Não precisa. Então, às vezes essas coisas podem confundir a gente porque elas são impeditivas inicialmente, né? Por hora, né? Nós vamos falar isso também. Por hora. Esperamos que mude isso. Mas eu acho que só é o contrário. A possibilidade, ela existe. Só não existe se houver algo que mostre que está contrário à vontade deixada no testamento ou algum fato de impeditivo, como um incapaz e tudo mais, ou um litígio. Sim, alguns estados, né, nós falamos aí para pessoas que estão em diferentes regiões do Brasil, e alguns estados, né, eles têm regras próprias, prevendo expressamente a possibilidade de ser feito o inventário extrajudicial, quando, digamos assim, a questão referente ao testamento, ela já tiver sido resolvida em juízo. É o caso de São Paulo, vai poder falar, e acho que já está na hora da lei mudar isso daí, e se quem pode fazer, digamos assim, acho que o testamento deveria poder também fazer o inventário ante a ausência de litígio. Se for exagerar em cautelas, digamos assim, olha, quem faz o inventário, o testamento, vá lá que ele então fique impedido de fazer, digamos, o inventário, mas não um outro tabelião. Eu gostaria de ouvir sobre a regra de São Paulo e sobre essa possível inovação legislativa. Tá. Em São Paulo realmente existe, né, essa possibilidade. Primeiro, a gente tem que lembrar se o testamento estiver caduco, né, todas aquelas situações que o testamento já não vale mais, tranquilo fazer no extra. Agora, você pode também entrar no judicial para aquele rito legal de abertura do testamento e solicitar ao juiz que continue no extra, né? Que se realize o inventário no extra.
ele autorizando, já pode ir para o extra. O que acontece? Existe também o entendimento de que só protocolando o pedido, né, mostrando a petição inicial de ir para o extra, já poderia, porque o juiz, em tese, não... Só que isso não dá certo quando tem testamento ainda, tá? Porque é perigoso ter que esperar a resposta dele. Só que, em contrapartida, nós tivemos em Goiás, salvo engano, um provimento que eu não sei se ainda está em vigor, mas que foi mais ousado, né? Que disse que bastava protocolar, não precisava nem esperar o juiz decidir. O que acontece? Atualmente existe esse procedimento, só que existe um projeto de lei, tá? Na verdade, são 2 projetos de lei, eu até coloquei aqui, ó, o projeto de lei, para quem quiser anotar, 9496 de 2018, da Câmara dos Deputados, tá? Que lá prevê, em certo momento, essa questão de desjudicializar a abertura do testamento, o que já deveria, a nosso ver, acontecer, tá? E poder fazer, mesmo tendo testamento, desde que o próprio notário, como o senhor acabou de dizer, ele é o profissional escolhido pela legislação para lavrar o testamento, que é algo cheio de formalidades, que é algo, um dos atos, se não o ato mais formal e solene que existe dentro de um tabelião de notas, com regras específicas e tudo mais. Então, o que acontece? Se ele pode lavrar, que é o mais, né, lavrar o testamento com todas aquelas formalidades, como ele não poderia, esse mesmo profissional, simplesmente ler o testamento para as partes, o advogado presente, e dizer, olha, todos estão de acordo? Estão. Então, vamos proceder ao inventário extrajudicial. Não tem nem Ministério Público nesse caso. Agora, se ele lê o testamento, e aí tem uma particularidade de um, sei lá, de um herdeiro ali, um legatário que ele deixou que é incapaz, ou qualquer outra situação que exija um olhar mais atencioso do notário, ele pode sim ali mandar para o Ministério Público e dizer, olha, o senhor concorda, né, com o que está sendo feito aqui, abrindo e tal, todo mundo está de acordo, não há... Então, assim, nesse projeto que eu falei da Câmara dos Deputados, e vou falar outro aqui, ó, o projeto de lei 3799 de 2019 do Senado Federal, lá também fala sobre essa questão. Então, são projetos de lei já nesse sentido, de desjudicializar ainda mais, né? Porque a gente está vendo que desde 2007, onde começou sendo atribuído isso aos notários, essa questão do inventário, divórcio, no extra, o resultado para a sociedade está sendo perfeito, está agilizando. Inventários que ficavam anos, meses, hoje são semanas, dias. As partes, elas só têm vantagem com esse tipo de procedimento mais rápido, além de desafogar um judiciário tão cheio de coisas que fazem demorar as verdadeiras demandas que exigem a atenção do judiciário. Então, assim, só tem vantagens indo para o extra. E o notário, ele responde... Uma coisa que eu acho muito importante, doutor Germano, a gente lembrar que o notário, ele responde com o patrimônio pessoal dele. Ele não vai fazer besteira. Ele não vai dar sequência numa coisa que ele tiver dúvida. Então, desjudicializar isso cada vez mais, esses projetos de lei, digo ainda que esses projetos de lei, eles citam ainda a participação do Ministério Público em qualquer hipótese, e eu acho que tem hipóteses que não precisam. Mas vamos falar aqui
o senhor vai chamar o outro tópico de incapazes e a gente vai dizer que quando precisa e quando tem lógica de não precisar o Ministério Público, não é verdade? Não é só pular essa etapa de ter que pedir para o judicial, mas também, às vezes, nem precisa da participação do Ministério Público. Sim, eu sobre esse ponto da desjudicialização, eu até queria pontuar uma coisa, que não é, digamos assim, o extra versus o judicial, ou alguém tendo uma vaidosa de disputa de, vamos ver quem é melhor, vamos ver quem é mais rápido. Não, são coisas diferentes que se complementam. Eu até poderia dizer, eu gosto muito de utilizar de algumas metáforas, é como um sujeito que ele pode ter ou só um carro, ou só uma moto, ou ele pode ter um carro e uma moto. E procurar extrair desses dois veículos, chamemos assim, os meios de acesso à justiça, no sentido mais lato, de acordo com a conveniência. Então, se eu vou precisar de mais carga, vou precisar levar mais pessoas, não vou fazer isso com a moto. Se o tempo está chuvoso, talvez eu não vou fazer isso com a moto, mas se o tempo está bom, se o trajeto é curto, se não vai levar ninguém, por que não utilizar um veículo que, por vezes, ele é mais ágil? Eu dou um exemplo em São Paulo, onde os bombeiros do SAMU têm uma unidade avançada onde eles chegam primeiro com a motocicleta. Porque o carro no trânsito, o carro maior, até chegar a pessoa demora para ter os primeiros socorros. Então vai uma equipe na frente de moto, levando os primeiros socorros para garantir com mais eficiência a utilidade do caminhãozinho que vem depois. Voltando para a questão da desjudicialização, para a gente também não viajar. Ora, se você tem uma situação que não precisa de uma estrutura maior, mais lenta, mais onerosa em muitas situações, mais sobrecarregada, e tem uma a seu disposição em certas situações, quando é possível. É claro que tem coisas que não cabem ao extra fazer. Mas quando é possível a utilização do extra, puxa vida, é insensato, a meu ver, a utilização da via judicial. Até porque utilizar o judicial desnecessariamente é criar, sem nenhuma razão de ser, um processo a mais que vai ter que ser cuidado pela mesma pessoa que já tem obrigação de cuidar de tantos outros. Ou seja, é um tiro que está dando no próprio pé. Então, você precisa de uma aspirina na farmácia, você vai lá no hospital pedir uma receita médica. Tenha dó, vamos resolver de forma rápida. Mas voltando, então, à questão do inventário, acredita, essa é uma questão até interessante. Eu até coloquei uma enquete no Instagram e depois vamos ver o resultado. Vamos imaginar que tem um único herdeiro. Ele não tem que dividir, portanto, com ninguém. Mas também, se tiver que dividir, a gente sabe um pouquinho de matemática. 2, 3 herdeiros não vai fazer com que a gente perca as contas. Mas vamos lá, para facilitar. Tem um único herdeiro. Esse herdeiro é incapaz. Alguém fala assim, bom, se é incapaz, não cabe o extrajudicial. Tem que ter o curador para a defesa institucional desse incapaz. Sim, eu vou já adiantar meu ponto de vista. Se o curador está lá para defender os interesses do incapaz, eu diria que em contraposição a interesses ou prejudicar o incapaz. Tá, voltou aqui? Deu certo. Deu certo. Não. Pronto, então. Agora sim? Tá. Se o incapaz vai herdar tudo, e tente se colocar na posição por um instante. Você é curador, pegou os autos do inventário, a lista do patrimônio e só aquele incapaz para herdar. Ele vai herdar, portanto, tudo, 100%. Se diz tecnicamente que vai adjudicar. Qual é o trabalho ou que defesa, que cuidado que o curador vai ter que tomar? Eu acho que ele simplesmente não tem o que fazer. Não que não seja importante a função dele, mas é que ela não se aplica nesse caso. Não tem o que ser feito. Então, na minha opinião, esse seria um exemplo que, se a gente for mudar a lei, deveria poder ser feito
pelo extrajudicial, inclusive sem necessidade de intervenção do curador. Mas eu queria ouvir sua opinião, porque parece que tem um precedente que mais ou menos permitiu, um outro precedente que não permitiu. Eu queria ouvir a sua opinião. Então, doutor Germano, primeiramente eu queria dar um salve aí, um olá para Carolina Mosman, que é uma grande colega. Escrevemos um artigo junto e, inclusive, agradecê-la, né? Porque ela que me ajudou a achar esses... Eu sabia que tinha os projetos de lei e não conseguia encontrá-los. Pedi ajuda para ela, falei, você consegue... Você lembra onde o número, tal? E ela foi ali, já achou, tal. Ela é muito dinâmica, muito gente boa. Muito então, bom. É o seguinte... Na questão, ainda ali, só para não passar batido, do testamento, que a gente estava finalizando ali, eu só esqueci de dizer o seguinte, o senhor disse, olha, pode ser que nem seja, talvez, né, o notário, uma regra que o mesmo notário que lavrou poderia abrir. Eu até penso que, pela imparcialidade do notário, acho que poderia tranquilamente abrir, mesmo que ele foi, porque está no livro público, ele não consegue modificar o que está lá. Então não tem o porquê ele não abrir, né? E é outro motivo que ele poderia abrir, né? E uma questão, por estar no livro e não poder ser mudado o que está lá. Uma outra questão sobre a questão de judicial versus o extra, é exatamente isso. Não é que um é melhor que o outro, nem nada disso. Acontece que o judicial tem que seguir procedimentos que entram lá e tem que esperar a fila e a coisa toda. Não é culpa do juiz, não é culpa do advogado, não, é culpa do sistema, né, que tem dentro do judicial, que você vai entrar lá pedindo, aí tem todo o processo em si, né? O extrajudicial é totalmente diferente, por isso que é mais rápido. Né? Então, quando não precisa incomodar o judicial com tais coisas, né? E o doutor Germano, para quem não sabe, às vezes tem alguns amigos meus aqui que não conhecem, ele foi magistrado a vida inteira, desde moço, entrou novo, né? Com 24, 23 anos, não foi, doutor Germano? Isso, 24. Foram 30 anos de justiça. Então, do lado de lá, a minha experiência é até maior do que do extra. Né? Exatamente. E depois ainda foi desembargador, né? Até se aposentar como desembargador, que é a carreira, o grau máximo, vamos dizer aí, né? Do juiz. Então, ele tem total propriedade para falar sobre o assunto, e hoje ele está no serviço extrajudicial, lá no registro de imóveis. Então, essa visão é muito importante. E quem está falando aqui é quem teve a vida inteira a experiência do judicial. E não quer dizer que é melhor ou pior, quer dizer que o procedimento do extrajudicial é totalmente diferente. E quando você pode escolher essa via, você não vai estar fazendo só bem para as partes. Você vai estar fazendo bem para as outras demandas que existem lá de várias outras pessoas, porque é uma menos pro geral da coisa. Tem gente que às vezes está ali precisando de uma coisa urgente e outros processos tantos podem atrapalhar isso, né? Então, só para causar um pouquinho uma crise de consciência, você reclama da lentidão da justiça? Já parou para pensar se não está colocando nela um processo que não seria extremamente necessário de existir nela? Só para refletir. Exatamente. Agora, em relação ao relato, eu até brinquei com o senhor, eu estou com um caso aqui em mãos exatamente assim. A pessoa, ela é incapaz, mas ela é maior de idade, ela não é nem por minoridade, não. Ela é incapaz, já é mais velha, e ela tem união estável reconhecida judicialmente como uma pessoa que era curador dela, o seu companheiro, era o curador dela. E ele acabou falecendo antes dela. E o que acontece? Foi nomeada a nova curadora, que é a irmã. A irmã nos procurou e falou, mas, gente, o que ele tinha vai tudo para ela, não tem outro, porque eles não têm filho, não têm ascendência, descendentes e tal. Então vai tudo para ela. Ninguém vai lesionar ela em nada. Só que ela precisa
com a máxima urgência, resolver esse inventário. Por quê? Porque eu preciso organizar os bens dela e dar um conforto melhor para ela, que ela está numa situação muito ruim. Ela vai ter outros 2 imóveis, ela pode vender um e dar um conforto maior no outro. Ela não se encontra num conforto bom. Então, veja, o judicial, nesse caso, ele não vai proteger o incapaz. Com a demora, que não é culpa, já falamos, ele vai prejudicar o incapaz. Exatamente. Porque se tem o extra, o incapaz vai rapidinho resolver a situação, a curadora já pode acomodar a irmã, ajudar a acomodar ela, dar um conforto melhor e tal. Então, essas situações práticas do dia a dia nos fazem refletir sobre isso, sobre a desjudicialização e, às vezes, sobre certas imposições que também não precisam. Então... Posso só acrescentar uma coisa? Ela foi nomeada curadora da irmã. Mas será que ela vai cuidar bem da irmã, tão quanto o marido que morreu cuidar? Bom, mas espera aí, tem um processo de curatela. Lá ela vai ter que fazer toda a prestação de contas. O que ela fez, o que ela geriu, o que etc. Então, não vai deixar de ter, naquele processo, o devido acompanhamento do Ministério Público, ainda que nessa hipótese de ser única herdeira. Exatamente. Então, aí nós temos 2 situações. Hoje em dia, eu não posso dizer para ela que podemos fazer sem antes o judicial autorizar. Isso é a nossa realidade hoje. Mas eu também não posso dizer para ela, pela minha consciência, que foi o que aconteceu, que eu não fiz, é dizer o seguinte: olha, ela é incapaz, tá fora, extrajudicial, esquece, só judicial. Não. Eu acho que eu posso muito bem dizer o seguinte para ela: olha, a princípio, por ser incapaz, nós não podemos fazer. Mas existe a possibilidade de você entrar no judicial, às vezes com um pedido de alvará, explicando toda a situação, para que o juiz, até ouvindo o Ministério Público, veja que nada vai ser lesionado e, pelo contrário, vai ser beneficiada com agilidade fazendo essa. E pode até, se o juiz falar, desde que remeta depois de lavrado para cá, para como satisfação, ou qualquer coisa, ela mesma, curadora, tem que dar conta dos bens, de toda a administração, então, por que não do próprio inventário que foi feito exatamente como deveria ser? Tá? Fora que tem um advogado participando do inventário, que é um profissional de direito, tem o notário, que também é um profissional de direito imparcial, né, participando, que responde com o seu patrimônio. Então, ela está protegida, não tem a necessidade do judicial. Então, aí eu digo, hoje precisa dessa autorização, mas amanhã, no futuro, eu acho que casos como esse, que ela é a única herdeira, vai tudo para ela, a curadora já está nomeada, ela pode participar requerendo aqui, não precisaria nem entrar no judicial pedindo. Não precisaria, porque tem profissionais de direito analisando, ela não está sendo lesada, não tem nada, não tem como. Se tiver uma coisinha que ache diferente, aí sim, olha, participe primeiro do Ministério Público ou tal. Então nós vamos, eu creio muito, viu, doutor Germano, que nós vamos chegar nesse ponto. Porque eu acho que é bem isso que eu defendo, e a gente está batendo na tecla agora, até dando esse exemplo seu, do herdeiro único, mas é só para ficar assim, óbvio, sabe? Para abrir os olhos ou os ouvidos de quem está escutando e vendo. Mas vamos mudar a situação e coloca 3 filhos, vai? Nem vou colocar só 2. Um menor e 2 maiores. E você vai dividir tudo em 3. 33,33 para cada um. Dei uma dízima, então vamos dizer assim, olha, vai 33,34 para o menor, só para acabar a dízima, e 33,33 para os maiores. Estão brincando, mas enfim, é igualitário. Qual o prejuízo de uma divisão igualitária? Não vai se discutir, não, mas essa bicicleta tem marcha. Essa bicicleta não tem marcha, ela é mais simples. Esse carro é turbo, não é? Aquele apartamento é tudo dividido. Qual o prejuízo em tese? Qual o prejuízo teórico? Nenhum. Então, nesse caso, e a grande maioria das partilhas são feitas assim.
Nesse caso, não tem o que o promotor fazer. Porque, na verdade, vamos simplificar. Quando o promotor faz alguma coisa, e tem vezes que isso é necessário, ele normalmente vai pedir uma avaliação. Avaliação que demora, avaliação que custa dinheiro, e avaliação cujo resultado sempre é discutível, porque alguém pode avaliar por 100, outro achar que é 120, outro achar que é 90, quer dizer, não é uma coisa como matemática, assim, como você fala assim, eu estou diante de um livro e não de 2 livros. Não é uma coisa assim tão indiscutível. A avaliação sempre tem um grau de subjetivismo, tem técnicas que usa. Então ainda faz tudo isso e ainda não vai chegar num resultado, vamos dizer assim, indiscutível. Então, quando a divisão ela é ideal, mas não teria que ter o juiz, não teria que ter o promotor pela simples e absoluta desnecessidade ou inutilidade. Então, esse também é o meu ponto de vista, né? Que realmente está na hora de mudar essa legislação. E eu queria cumprimentar os advogados e os promotores e os juízes, que já têm, em alguns casos, entendido por isso e, diante de situações concretas, emitindo anuências, concordâncias, alvarás, autorizações para que isso seja feito, porque é uma coisa pura e simplesmente uma questão, a meu ver, de sensatez, até que essa sensatez não chegue no âmbito legislativo e a gente tenha uma alteração legal. Eu entendo que quando a lei foi feita, era um começo, havia um receio, não vou dizer desconfiança, mas toda mudança nova, ela causa uma certa perplexidade. Então, talvez não tiveram a ideia de ir lá pensar nessa situação, mas já estamos aí com tantos anos passados, mais ou menos 14, 15, já está na hora de pegar e aprimorar isso para que certas situações não inicialmente previstas também sejam contempladas para a desjudicialização. Exatamente, concordo plenamente. Vamos dizer o seguinte, até para informar as pessoas da atualidade. Hoje, por mais que a gente queira ver isso, hoje nós não temos isso ainda, infelizmente. Mas temos uma decisão recente em São Paulo, que até eu gostaria de citar uma coisa. Eu tenho visto por aí muitas notícias assim, olha, agora já pode em São Paulo fazer. Não é isso, gente. Agora em São Paulo tivemos um precedente, uma decisão perfeita, ótima, que pode ser citada em outros pedidos iguais, igual o doutor Germano acabou de exemplificar. 1/3 cada um, tem 3 herdeiros, um menor no meio. Vai ficar um 33,33 ou o 4, que eu já tive até uma devolução no passado, por ter o 4 e o 3 lá no finalzinho. Eu falei, mas gente, pelo amor de Deus, mas tudo bem. O que acontece? 1/3 cada de todos os bens que compõem o patrimônio. Não há como ter prejuízo para esse menor. Lembrando também que a regra é que a família, né, os pais, vamos supor no caso do pai sobrevivente, ninguém vai querer prejudicar um filho, mas tudo bem. E tem notário, tem advogado, e tem a situação em si de ser exatamente o que ele já recebeu pela SAIzinho, né? Quando a pessoa morre, transmite exatamente aquilo lá. Antes que seja partilhado de alguma forma diferente, é 1/3 de tudo. No caso de 3 filhos, como a gente exemplificou. Beleza. Então, hoje, o que dá para fazer num caso desse? Entrar no judicial e pedir e ainda citar o precedente. Legal. Eu acho que nós vamos ter mais. Esse precedente de São Paulo foi ótimo. O que a gente gostaria de ter no futuro? Essa situação sem precisar pedir para o judicial. O notário, o advogado, as partes têm todo o direito de fazer sem pedir e sequer precisar do Ministério Público, porque está tudo igual. Aí vem um detalhe, que é bom a gente lembrar. Aquela velha discussão da partilha. Peraí, mas partilha igualitária não é só quando tem 1/3, no caso nosso aí do exemplo, de todos os bens. E sim aquela que mostre que, ao final, também fique, mesmo que eu fiquei com a casa X, o outro com a casa Y e o outro com a Z, elas têm um valor igual, então vai dar na mesma. Tudo bem, mas aí existem situações que a gente tem que pensar.
avaliação dos imóveis para comprovar que são o mesmo valor, e mais outras séries de cuidados que aí sim poderia ser justificável não entrar no judicial de autorização. Nesse caso de partilha igual também, mas individualizando os bens. Mas sim, pelo menos nesse caso, mostrar para o Ministério Público para ver se ele aprova. Então ele vai lá ver a minuta, ele vai ver as avaliações, peguem mais avaliações possíveis para deixar ele bem ciente de que 3 pessoas diferentes avaliaram, né, pessoas qualificadas para tanto. Então, para dar condições do MP falar assim, prossegue, pode ir, beleza. Se o MP disser, olha, não estou achando que isso aqui está muito igual a essa partilha, aí judicializa. Se não, prossegue. Então, vai vendo, é mais um meio de só falar com o MP sem entrar no judicial. Então, são ideias para o futuro. Né? Partilha totalmente igual em todos os bens, não precisa nem de Ministério Público. Partilha igualitária, mas de forma a individualizar bens na hora da partilha. Aí precisaria. Bens são do Ministério Público, mas ainda não judicializando, porque fala em igualitária. Então, nesse caso, eu reconheço que o promotor teria um mérito a apreciar. Mas se aquilo é submetido a ele, e ele, olha, para mim foram tomados os devidos cuidados, estou vendo aqui as avaliações, está tudo certo, não vejo nenhuma discrepância, etc., estou de acordo. Ué, por que não? Né? Por que não fazer extrajudicialmente? É um caso a menos e que teve a necessária e a devida observação do curador. Exato. E sempre, acho que a coisa tinha que ficar, né, doutor Germano, assim, impossível do extra deveria ser quando tem litígio. Aí sim. Aí vamos dizer assim, impossível. Litígio não se fala no extra. O resto, nós temos que pensar bem antes de falar que não dá. Vamos, nem que tenha que pedir para o judicial alguma coisa. E no futuro eu vou até falar um pouquinho, vamos falar assim, mais da minha área, né, que é eu estou no extra no geral, mas o meu dia a dia é mais do imóveis, evidentemente, né? Quando a gente não sabe tanto de notas, a gente chama um especialista para a live. Mas vamos lá. Olha, aconteceu hoje de eu pegar um caso de retificação administrativa, onde houve uma rara apresentação de impugnação. Aí você vai dizer assim, bom, então houve litígio. Já sei. Isso foi encaminhado para o fórum? Não. Apesar de o rigor da Lei de Registros Públicos falar que quando há uma impugnação tem que se tentar uma conciliação, eventualmente, e não logrado êxito, ser encaminhado para o juiz, nós temos doutrina, e aí faço até a menção a um livro de uma seguidora nossa, que é a Marta Eudebes, professora, que tem aí um tijolão a respeito de registros públicos, com menção de jurisprudência, questões de uso. Ela dispensa comentários, né, Duda? Marta ela chega lá, ela faz referência a outros autores e mostra o seguinte, olha, não é só ter uma impugnação, é preciso que essa impugnação tenha um mínimo de consistência. Se essa impugnação ela é vazia, ela fala e não diz, não tem sentido. E o caso concreto tinha 2 objeções. Primeiro, são vários proprietários e só eu é que fui notificado. Isso cai por terra porque a própria Lei dos Registros Públicos diz que no caso do condomínio civil, tendo sido notificado, isso é suficiente. É como se presumisse que ele vai defender a coletividade, vai agir sempre no interesse dos demais. Então, primeiro quesito superado. E o segundo, ele falou, eu não sei, precisa ver, né? Tem que levantar, medir direito, será que sim? Olhando assim, não sei. Mas espera aí, filho, a divisa está respeitada, você está sendo prejudicado, está perdendo uma coisa. Não, a pessoa só falou que tinha que ser visto, que tinha que ser analisado. No fundo, ela não foi formalmente contra, né, o pedido. Ela ficou ali tergiversando. Isso foi entendido como uma impugnação genérica, inconsistente,
E dentro do estreito âmbito, que é estreito, que pode o registrador, vamos falar assim, rejeitar uma impugnação, ela foi rejeitada e o pedido foi acolhido. Agora, se tivesse uma alegação realmente mais consistente, etc e tal, está sendo prejudicado, estão invadido, nem morto que eu iria julgar isso. Já encaminharia correndo, ia levar em mãos para o fórum. Então, tudo tem que ver o sentido, o que está atrás disso. Então, se você pode ter uma impugnação que não impugna nada, você também pode ter um incapaz que, concretamente naquele caso, não precisa ser defendido por ninguém. É simples. Esse exemplo do senhor agora estava me fazendo pensar no usucapião extrajudicial. Pode acontecer também. Vamos também supor tem previsão de audiência de conciliação. Às vezes a pessoa não assinou uma retificação por medo, está desinformada. Quando é explicado para ela, mostrado um mapa, um memorial, um engenheiro, a fotografia, ou vão lá no lugar ver pessoalmente, o medo acaba e ela concorda. O senhor já imaginou uma situação em que o tabular fala assim, eu não vou ajudar ninguém, não. Só isso. O argumento dele é assim... Não assino. Ah, mas você tem objeção? Você acha que está invadindo tua área? Não, é porque eu não quero ajudar ninguém, não vou ajudar, não quero saber desse cara. E aí? Também seria um motivo que ele não apresentou nada que né, provasse que a posse não é daquela pessoa e tudo mais. Então, agora, trazendo isso para os incapazes, igual o senhor acabou de citar, fazendo essa analogia, é isso mesmo. Ora, se não há prejuízo nenhum, não é possível que o notário, e acompanhado do advogado, né, as partes, as responsabilidades das partes, no caso da maior incapaz lá que eu citei, tem a curadora, né? A colega Carolina, eu não sou muito bom de ler a telinha, mas eu vi aqui, temos que pensar na mediação, conciliação em cartório. Já existe essa possibilidade, né? As pessoas têm que se capacitar para isso, e eu acho que para conversar, para se entender, para mediar, para apresentar soluções, para ouvir as pessoas, para deixar que as pessoas falem também, desabafem, eu acredito que o extrajudicial é um lugar muito adequado para isso, em especial o tabelionato de notas. Eu cumprimento a Carolina pela ponderação. Carolina é show. E ela também, assim como nós dois, é defensora da desjudicialização dos atos, né? E deixar para o judicial realmente só o que realmente tem litígio e precisa do judicial. Porque é o que nós falamos, a gente ajuda não só as partes, mas também os outros que estão lá precisando do judiciário e precisando, às vezes, por questões muito sérias e tem cada vez mais demorado suas demandas aí por conta disso, por conta de atos que não precisam do judicial. E olha, digo uma coisa para você, João, com a base da minha experiência e também para a Carolina, me dirijo a ela. Olha só, repito, não é justiça versus extra. São características diferentes. É carro e moto, tudo é veículo, pode levar, mas leva diferente. Olha só, o juiz tem uma pauta de audiências, um monte de gente para ouvir. A lei coloca lá que ele tem que fazer uma conciliação, que não é exatamente mediação, mas não vamos nos aprofundar nisso hoje. A especialidade dele é resolver briga. Mas não é, às vezes, ter muita paciência para ouvir, ter muita paciência para falar, ter muita paciência para deixar as pessoas desopilar, às vezes brigando um pouco uma com a outra na frente dele e ele ficando assistindo por um tempo. Não é a formação do juiz. Ele não é, assim, um terapeuta, um psicólogo. E eu falo que eu fiquei em vara de família há muitos anos. Então, a situação ela é complicada. E ele tem uma caneta. Ele bate na mesa e fala, isso não está em discussão. Só não foi perguntado, não sei o que lá. Tem acordo ou não tem? E não é que ele é mal educado, ele é ríspido, mas é um pouco da formação dele. E ele sabe que eu vou ficar aqui discutindo 1 hora, 2, que eu não sei se vai dar resultado, vai prejudicar tudo isso. Em 15 minutos eu já tenho uma ideia aqui da sentença, eu formo aqui, ouço uma prova e dou a sentença e está acabado. Quem não gostou, recorra. Eu vou dizer que está errado esse juiz? Eu não estou no lugar dele para ver como é que é. Ele foi treinado isso, tem aquela pauta, o pessoal de lá fora está cansado. Às vezes o tabelião
o registrador, enfim, o delegatário, ele pode ter um escrevente especialmente versado nisso, às vezes até com formação em psicologia, que, vamos dizer, os juízes normalmente não têm, porque só para estudar para o concurso de juiz já é quase 20 anos hoje, imagina se vai dar para fazer outra faculdade. Então, ele coloca aquela pessoa com habilidade, com orientação, com técnicas. Não é difícil, sim, nem que marque repetidas sessões para dar um tempo da coisa se amadurecer. Tem coisas que não saem de imediato. Ele chega e resolve aquilo, e resolve com muita categoria, com muita qualidade. Eu vi casos de mediação sendo resolvidos na vara de família que me impressionaram. Até hoje eu lembro, porque isso aí não é que me ensinou, isso me marcou. Eu vi pessoas ali a ponto de se matar, entrarem na sala depois, quase que de mãos dadas, por força da mediação. Então, é isso aí. Doutor Germano, e aproveitando a fala do senhor, eu posso te garantir, se eu tivesse aqui 100 notários para me ajudar a confirmar o que eu vou te falar, eu tenho certeza que os 100 iriam confirmar o que eu vou te falar agora. 22 anos trabalhando em cartório, meu pai tem muitos anos de cartório. O notário já faz isso todo santo dia. Não é porque nós só lavramos os atos que não constam litígio que a gente não está acostumado todo dia a fazer essa mediação, essa conciliação, porque todo dia a gente consegue mostrar, às vezes, quando há uma divergência, explicando para as partes, olha, vamos por aqui, vamos por ali, porque se vocês forem parar no judicial, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a demanda vai, para no fim vocês terem que fazer um acordo e tudo mais. Então a gente faz isso todo dia. Quantas e quantas demandas nós já evitamos. Mas, assim, e eu sei porque a gente conversa entre os colegas, então não é um caso aqui da minha cidade, é um caso, todos os notários passam isso todo dia. Então, eu te garanto que eles estão preparadíssimos para uma conciliação. Preparadíssimos. E só quem vive isso na pele para poder te falar com tanta certeza, porque eu não te falaria isso se eu não tivesse certeza, porque depois eu podia passar vergonha. Mas eu tenho certeza. E digo mais, por tudo que o notário vem mostrando quando lhe é atribuído uma nova função, eu te garanto que eles também, além de já ter essa experiência, iam se especializar, iam promover cursos. Nós estamos vendo, saiu em 2007 a possibilidade de inventário e divórcio no Extra, até hoje tem curso. Até hoje tem curso dessa matéria. Então, assim, foram milhares de cursos, vários professores. Eu acho assim, não há como o notário decepcionar, porque ele já faz isso. Essa conciliação, essa mediação já é do notário, da essência dele. É que a gente lavra os que a gente conseguiu apaziguar. Essa é a questão. Olha, você me falou uma coisa e eu viajei aqui do que você está dizendo. Não duvido nada disso, mas dá vontade, sabe o que fazer? Nesse pedido de alvará, ser encaminhado por uma mídia. Sei lá, pode ser até um código de um drive com um depoimento, onde o juiz clicaria lá, ou se pode ir junto, assim como vai foto, não sei se pode ir um vídeo. Sabe o quê? Da parte falando pessoalmente para o juiz. Olha, doutor, estou gravando esse vídeo para o senhor a pedido do tabelião, nós estamos aqui, nós já acertamos, está tudo certo, estamos tudo de acordo, a gente só quer que o senhor autorize isso para a gente resolver. Sabe, talvez falte às vezes para o juiz, falo em parte por mim, justamente esse olho no olho, essa sensibilidade. O juiz, felizmente ou infelizmente, ele tem, digamos assim, ele fica um pouco numa bolha e entre ele e a parte tem o advogado. Não digo que isso seja ruim, mas isso altera um pouco as coisas, porque ele não ouve, não tem aquele toque, não tem
enfim, ele não vê a alma da pessoa clamando por justiça, ele vê um requerimento que usa uma linguagem formal, etc. e tal. Se houvesse essa possibilidade de a parte se comunicar, nem que fosse assim, pelo Instagram, por um link, não sei o que, olha, a parte gostaria de falar com o senhor conforme vídeo abaixo, coloca um troço assim. Olha, eu acho que isso aumentaria a sensibilidade em alguns casos. Por favor, olha, está aqui a minha irmã, de repente, não sei, aí tem que ver essas regras aí de mostrar, não mostrar, hoje em dia toda coisa é proibida. Está aqui minha irmã, porque eu fui fazer, agora vamos falar um pouquinho então do passado, eu cheguei aí na casa de pessoas para fazer interdição. E eu via pessoas pesando 30, 40 quilos em cima de uma cama, que eram verdadeiros, sei lá, vegetais. Eu pergunto, tinha sentido eu mandar fazer uma perícia para atestar a incapacidade dessa pessoa? Agora me diga, se eu não fosse lá ver, ou não tivesse um robusto documento que me dissesse isso, isso poderia ser uma ata notarial, João. Da hora que o senhor está falando... Com foto e filmagem. Eu sei fazer julgamentos antecipados de interdição sem perícia. No tempo que não tinha ata notarial, era mais raiz, viu? Eu pegava lá os documentos do INSS, aquele monte de laudo, não sei o que lá, de âmbito administrativo, fotografia da pessoa, etc., e julgava antecipado. Então, olha, tem muita coisa que o juiz precisa ser sensibilizado. Eu acho que é isso, buscar isso. Pensa, olha, hoje como a gente evoluiu, né, na informática. Nós temos aí o e-notariado hoje, que é feito a videoconferência, as pessoas assinam digitalmente. Veja só, por que não poderiam o juiz ou o promotor, em determinadas situações, para facilitar a vida de todo mundo, participar 5 minutinhos de uma videoconferência com o notário, as partes do advogado, só para resolver essa questãozinha? Olha, foi conversado aqui, já está aí, como o senhor acabou de falar, olha, estamos todos aqui, como o senhor vê, tal, foi falado isso aqui, tinha uma divergência por isso, tem um incapaz aqui, mas está sendo feito isso. Poderia, isso pode, nós temos que evoluir. Não é possível. Ó, e vou te dizer, a pandemia foi uma das piores coisas que aconteceu com todos nós. Mas, por outro lado, no que diz respeito à evolução do notariado brasileiro, foi preciso essa pandemia para empurrar um pouco essa evolução, porque ia demorar para ter ainda essa questão da videoconferência, assinatura eletrônica. Então, assim, desse mal, ao menos, saiu uma coisa que precisava sair do papel, que precisava evoluir no notariado brasileiro, que era isso. Então, por que não o juiz, o Ministério Público, participar da conferência, fica gravada na plataforma do e-notariado, né, para assistir, se necessário for, se for requerido, né, judicialmente. Então, está mais que na hora de pensar em todas as possibilidades de se desjudicializar o máximo possível, né? É bom para as partes, é bom para as partes fragilizadas, para os incapazes, né? E quando o senhor estava citando essas questões de percepção de juiz e desembargador que o senhor foi, eu fiquei pensando, né? Exatamente isso que espera do notário numa ata notarial. O ver, o sentir, né, dele, toda aquela percepção que ele vai ter do momento, né? Porque uma ata notarial ele tem que refletir o que ele está vendo, o que ele está sentindo naquele momento, né? Então, se ele pode fazer isso, que é uma ata notarial, onde o juiz pega aquela ata notarial e fala assim, olha, se o notário, que é imparcial, tem fé pública, foi na casa dessa pessoa, viu que ela está lá, pesando 20 quilos, acamada, precisando de tal coisa, é prova plena. Está na lei, é prova plena. Inverte o ônus da prova se alguém está dizendo que não. Porque o notário foi lá. Olha o poder que ele tem para tantas coisas e por que para outras que ajudam a sociedade não pode ter. Entendeu? Então, está na hora de a gente, como diz o artigo vosso do Dr. Naline e do Thomas, né?
Está na hora desse um passo adiante se tornar realidade o mais rápido possível. A gente tem que lutar por isso. Isso não é só pelo noticiário, é pela sociedade. Eu acho que esse bate-papo nosso está me fazendo refletir, viajar um pouco, mas é isso mesmo, a gente tem que, de vez em quando, tirar os pés do chão para subir, viajar e ver depois, voltando, o que é possível tirar disso. Então, eu dei uma sugestão que, honestamente, não tinha me ocorrido antes, de ter lá um link numa petição de um drive, onde o juiz ou até o assistente dele entra lá, não sei o que lá, e assiste aquele vídeo. Olha, doutor, realmente, olha, as imagens impressionam, eu vi, a pessoa está lá, não sei o quê. Às vezes ele delega para o assessor assistir isso. Ou ele olha lá um vídeo curtinho, ou uma ata notarial, né? De repente vão algumas fotografias, alguma coisa nesse pedido de alvará, para a gente conseguir romper essa barreira e cada vez ganhar mais credibilidade, sensibilizando o judiciário. Né? Eu acho que seria interessante as pessoas conhecerem isso. Dá vontade de colocar aí, eu sou novo aí de Instagram, mas dá vontade de colocar alguns depoimentos, uns filminhos. Eu até tenho ideia de colocar um ou dois para mostrar alguns exemplos de situações que nem eram tão simples e que foram resolvidas. Com diálogo, com criatividade, com o direito, com a paciência. Então, eu hoje fico contente de poder falar diretamente com as pessoas, sem nenhum demérito para os advogados. Os advogados estão entre as pessoas com quem eu muito falo, mas eu não deixo também de ouvir os próprios interessados. E eu, particularmente, sou muito tocado, sim, quando eu ouço diretamente a pessoa, quando eu ouço o relato do advogado, que muitas vezes também transmite a aflição da pessoa. Eu tive uma simples nota devolutiva essa semana, que eu vi nos olhos da pessoa, e o advogado me disse isso também, que transtorno, que sofrimento que está causando para aquela pessoa aquela nota de diligência. Infelizmente, eu não tive como reconsiderar, mas eu me sensibilizei e vi que uma coisa que parece tão simples e apenas patrimonial pode tirar literalmente o sono de alguém. Então é isso que a gente precisa ter. Por isso que eu sempre fico com medo de nota devolutiva, tanto no notas quanto no registro, porque eu acho que a gente tem que pensar muito antes de devolver e não antes de prosseguir, porque devolver você pode estar tirando um direito da pessoa e causando um enorme problema para ela. Mas isso é só uma brecha, tá? Mas o que eu queria te falar, rapidamente, é citar um caso que eu tive aqui, da importância da ata notarial e hoje com os recursos que tem. Uma conversa de WhatsApp, que era uma questão sensível lá, de ofensas e tudo mais, eu precisava dar um jeito de colocar a entonação da voz daquela pessoa na ata. E como que eu ia fazer isso? Eu só descrevia até tal momento a conversa. Aí me ocorreu a ideia do seguinte, peraí, eu não posso gravar um CD e de alguma forma assinar eletronicamente para que ele tenha certeza que foi nós que assinamos e enviar para o judicial junto com a ata? E para o judicial não, para a parte que colocou no judicial. Doutor Germano, na hora eu liguei ainda para o meu amigo Felipe Leonardo, né, lá do Geiger, Felipe Leonardo que é fera e tudo, falei, Felipe... Um grande abraço para o Felipe, vai chegar até ele esse abraço, mesmo que ele não esteja na live. Fera demais. E eu liguei para ele e falei, Felipe, eu nunca fiz, com certeza você já fez, tem como fazer assim, assim? Não tem, João, assim, isso. Beleza. Falei com os meninos aqui que são mais próximos à tecnologia e, beleza, fizemos. Anexamos o DVD lá com o áudio, além de transcrever a conversa, toda aquela... Foi o áudio. E o áudio era importante para ver a ironia na voz, o deboche, o jeito que a pessoa falava, que o juiz não ia ler igual. Dito e feito, a sentença foi totalmente em cima da ata. Totalmente em cima da ata. É isso aí. A gente eu não fiz uma live ainda sobre ata. Às vezes a gente pensa que é uma coisa já meio que batida, né? Mas tem muita coisa para falar. E eu me lembro que, bem antigamente, quando a ata era muito novidade, a minha esposa, como advogada na época,
fez uma ata lá, era uma situação de posse, de divisa, de cerca, e o juiz concedeu a liminar inteiramente em cima da ata notarial. Tudo, tudo, tudo. Ele disse que nunca... E ele falou, nós conhecíamos